No vídeo de ontem a gente falou sobre olho, sobre íris, sobre cor do olho, né? E do ponto de vista cabalístico, como é que tudo isso se junta para a gente poder ver. Hoje a gente vai continuar falando disso, mais focado um pouquinho na visão, do ponto de vista cabalístico. Afinal de contas, o nome dessa porção, Vayera, significa e viu ou e avistou. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayera, hoje focando nos parágrafos 48, 49 e 50 do Zohar, quarto ano de leitura. Primeira coisa, só queria pedir desculpa, o vídeo está indo um pouquinho atrasado, não consegui pôr 5h30, 6 da manhã como eu faço, tá? Mas está indo aqui o vídeo. E segunda coisa que eu queria comentar, não sei se vocês viram, eu postei que eu vou participar de um congresso numa mesa redonda, né, de um debate no MBL, e claro, como eu imaginava, gerou alguma polêmica, tá? Apesar de eu imaginar que ia gerar polêmica, eu não sei por que gera essa polêmica, sinceramente, tá? Vamos lá, pessoal. Eu não tenho filiação nenhuma com o MBL e não tenho ligação ideológica nenhuma com o MBL. Eu fui chamado para um debate, para uma palestra, nem é palestra, para uma mesa redonda, onde vai ter líderes de outras religiões e a gente vai debater a confluência de política e religião. E se isso tem alguma importância no século XXI. Tá? Então eu já vi gente falando assim, nossa, mas você não defende o país onde você tá contra o país, tem gente apoiando, tem gente a favor. Gente, não é nada político, é uma conversa, diálogo. E acho que diálogo tem que ser feito sempre, de qualquer modo. Se amanhã o PT me chamasse, né, e organizasse o evento, eu iria. Se amanhã o PSOL me chamasse, eu iria. Se amanhã o PSDB me chamasse, eu iria. E do lado religioso a mesma coisa, tá? Se a Igreja Universal do Reino de Deus organizasse um debate e me chamasse para participar, eu iria. Se a Fraternidade Muçulmana me chamasse, eu iria. Se a Associação de Candomblé me chamasse, tá? Não quer dizer que eu sou daquela religião, daquele grupo, daquela ideologia que eu participo. Estão chamando para uma conversa. Então o MBL é só o organizador, só isso, tá? Eu não estou lá representando o MBL, não... sou da ideologia do MBL, repito, então é só pra gente debater. Eu tô lá representando o judaísmo, tá? E talvez isso até já seja pretensão falar, né? Porque o judaísmo é muito vasto, muito amplo, a gente sabe que tem rabinos com opiniões totalmente diferentes. Eu tô tentando trazer a visão do judaísmo, é melhor do que falar que eu represento o judaísmo, né? É só isso, ok? Então, menos, tá bom? Menos, não precisa todo esse debate, toda essa briga, o rabino vai no MBL, bem menos que isso, tá bom? Bom, vamos lá, agora sim, entrando no assunto. O Zohar explica para nós uma coisa que hoje a gente já sabe muito bem, que a visão só funciona porque a gente trabalha num mundo onde tem luz e essa luz gera cores. E para Kabbalah, essas cores elas sempre são símbolo de algo mais sutil. Hoje a gente sabe que essas cores são vibrações energéticas. Na época do Zohar ele falava de realidades espirituais. Talvez seja o mesmo jeito, a mesma coisa, né? Dois jeitos de falar. O Zohar fala que, por exemplo, as cores são sfirot. Então, quando um objeto tem uma cor vermelha, verde, azul, ele está refletindo uma energia espiritual, uma essência espiritual. Bom, e aí o Zohar explica que o nosso olho foi feito com uma capacidade de propósito de ir reconhecendo essas diferentes cores, né? E com isso ele se conecta com o objeto, mais ou menos isso. Quando eu vejo um objeto de tal cor, aquela cor entra no meu olho, nessa visão cabalística da coisa. Já aviso, não é cientificamente o que acontece, eu sei, estou falando como é a Kabbalah. Aquela energia da cor entra no meu olho e isso grava no meu cérebro, tá? E aí o Zohar explica o quê? Que quando um objeto tem uma cor, isso a gente também já sabe hoje, é porque aquela cor na verdade é o que ele não consegue pegar, né? O que significa isso? Se eu pegar aqui, sei lá, vou pegar uma caixinha de tic-tac que eu tenho aqui. Por que ela é laranja? Porque ela recebe todas as cores e o laranja é o que ela não consegue absorver, é o que ela devolve. Então a gente está vendo as cores que o objeto não tem capacidade de suportar. E essa capacidade de suportar é o que na Kabbalah a gente chama de receptáculo. Então o Zohar fala que o objeto não tem o receptáculo para aquela energia, né? Por exemplo, laranja seria Gevurah ou Hod. Essa caixinha não tem a capacidade de segurar Gevurah e Hod. É o que ela dá, ok? E aí, a conclusão final do Zohar é o quê? Que a gente tem duas cores extremas, que são o branco e o preto. Que na verdade eles não são cores, né? Se você parar para pensar. Eles são ou a ausência de cores ou a totalidade das cores. O branco ele é a ausência de cores. O que é o branco desse ponto de vista? Ele recebe todas as cores,
Tá? O Zohar fala que isso vem do Sol, a energia solar, e ele não mantém nenhuma, ele não retém nenhuma cor, ele devolve todas elas. E aí você vê o objeto branco. E o preto é o contrário, né? O preto recebe essa mesma energia solar e segura todas as cores para ele, ele não deixa nada vazar. E aí, claro, então, que o Zohar vai dizer que é por isso que Keter, a Sfirá de Keter, está ligada ao branco, e as Sfirot mais ligadas à doação estão ligadas ao branco, são as Sfirot que não querem pegar nada para si, elas doam tudo. E a Sfirá de Malhut, né, que é o nosso mundo, representa o ego, a vontade de pegar tudo para si, de absorver tudo, vai ser representada pela cor preto ou marrom, e tudo que tiver muito ego, vamos chamar assim, né, que quer absorver tudo, vai ter a cor preta. Interessante a gente pensar, por exemplo, a gente fala hoje na física do buraco negro. Né? O que é um buraco negro? Se você parar para pensar, é um objeto com uma densidade tão grande, ele tem uma força gravitacional tão grande, que nem a luz consegue escapar dele. Né? Qualquer coisa que chega perto de um buraco negro, ele chupa para si. Inclusive a luz, e daí o nome buraco negro. Exatamente isso. Então o Zohar, olha que interessante, já está falando disso 2000 anos atrás. Né? De como as cores refletem a propriedade de um objeto e, claro, uma realidade espiritual um pouquinho maior ali por trás. Um bom dia a todos e tudo de bom.